Alô galera goiana, alô galera colorada, alô galera do Leão, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E estamos começando aqui este pré-jogo de Craque Vila Nova pelo Campeonato Goiano. Eu vou trazer para vocês a partir de agora várias informações sobre este confronto, as prováveis escalações, o que a gente pode esperar taticamente deste confronto, a arbitragem, o retrospecto e muito mais. Logo depois da vinheta de abertura, eu trago os detalhes para vocês. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. É sempre uma satisfação tê-lo por aqui. Se você está no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você já está por aqui, mas ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Deixe aí o like para fortalecer o nosso trabalho. Comente as publicações à vontade. Se gostar, compartilhe com seus amigos. Quem nos ajuda a manter esse projeto de pé é o Bazar do Professor Alcides. O Bazar do Professor Alcides é a maior loja de departamentos do estado. Está presente em várias cidades goianas e também em algumas cidades do interior da Bahia. No Bazar do Professor Alcides você encontra uma completa linha de material esportivo, material escolar, roupas, calçados, tudo isso com excelentes preços e ótimas condições de pagamento. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás, oferece este vídeo do pré-jogo entre Vila Nova e Craque de Catalão. Vamos começar aqui pelo serviço do jogo? Vamos lá. Craque Vila Nova, Campeonato Goiano, primeira fase, terceira rodada. A partida acontece nesta quarta-feira, tá aí que é sábado, mas você sabe que hoje é quarta-feira, foi um erro, dia 18 de janeiro, às 19 horas e 30 minutos, no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão. Os ingressos custam R$ 40, mas o torcedor que estiver com a camisa do Craque ou carteirinha de estudante paga meia entrada, correto? Vamos agora ao retrospecto entre as duas equipes. São 87 jogos na história, 22 vitórias do Craque, 37 vitórias do Vila Nova e 28 empates. O Craque marcou 85 gols, o Vila Nova fez 133. Estes dados são do futeboldegoias.com.br, o maior projeto dedicado ao resgate da história do futebol goiano. A arbitragem para hoje tem no apito Eduardo Tomás, ele será auxiliado pelo Christian Passos e pelo Ricardo Prado. Agora vamos falar do jogo, dos times. O Vila Nova pode poupar alguns jogadores, mas não vai ser nada muito exagerado. Deve ser ali entre 2 e 3 atletas no máximo para esse confronto contra o Craque. Já o Craque entra com a sua formação máxima, né? Vamos dizer assim, com a força máxima que conta para este jogo. Vamos conferir aqui o provável Vila para este confronto. Vanderlei, Marcelinho, Donato, Jordan. Até aí tudo normal. Na esquerda pode ser o Diego Renan ou pode aparecer o garoto Rodrigo Gelado, ele que estava na Copa São Paulo com o time sub-20. Ralph, Rickson ou Souza. O Souza pode aparecer na formação principal pela primeira vez nesta temporada. E o Marlone. Lá na frente o Lourenço, o Neto Pessoa e o Vinícius Leite ou o Yuri. Então onde é que podemos ter novidade? Na lateral esquerda, com o Rodrigo Gelado, volante com o Souza ou lá no ataque com o Yuri. Então no máximo o Vila deve ter aí 3 modificações para esse jogo, a equipe do técnico Claudinei Oliveira num 4-2-3-1. Agora vamos conferir o Craque, o dono da casa, o Clube Recreativo Atlético Catalano. Clériston, Duda, William Goiano, Nilo e o Eduardo. Os volantes, o Lucas Gonçalves e o... Rapaz, o nome aqui está muito pequeno, deixa eu ver se eu consigo. Hoje está complicado aqui, as vistas já não são mais as mesmas e eu preciso pegar aqui na minha outra anotação aqui o nome do segundo volante do Craque é o Manaus e o Jonathan Carlos. Lá na frente o Elber, o Cairon e o Jeremias. Esta equipe do Craque para enfrentar o Vila Nova. Grande destaque desse time, o Elber, né? Já marcou 3 gols neste campeonato goiano em apenas 2 rodadas. Fez um contra o Goianésia e fez os 2 gols da vitória contra a equipe do
e Porá no último final de semana. Craque vice-líder, Vila Nova terceiro colocado, sem dúvida é o grande jogo desta terceira rodada do estadual. Eu prevejo um jogo equilibrado, sabe? Eu acho que o fato da partida acontecer em Catalão, ela gera um equilíbrio até pelo ótimo início do craque que venceu as duas partidas. Então, penso que nós teremos um jogo equilibrado lá em Catalão e até agora o maior desafio do Vila neste campeonato goiano, assim como também este será o maior desafio do craque até o momento. Então, as duas equipes têm pela frente algo semelhante, né? Pelo menos antes da bola rolar, a ideia de que eles terão pela frente o jogo mais difícil da competição até este momento. Estratégia de jogo. Penso que o Vila vai tentar impor a sua condição técnica e ter a posse de bola e ser a equipe que propõe o jogo. A intenção. Agora a gente precisa ver se o Vila vai conseguir executar isso. No primeiro tempo contra o Anápolis, o Vila não conseguiu. No segundo tempo, conseguiu, inclusive chegou ao gol. Então, qual Vila teremos hoje? Esse Vila que consegue impor essa condição, pois eu acho que o craque vai lutar também por este controle do jogo, até por jogar dentro de casa. Então, é provável que a gente tenha uma disputa pelo controle. Porque tem jogo que não há disputa. Um dos times já adota uma postura reativa, fica lá atrás esperando o outro. Não há disputa pelo controle da bola, só pelo placar, né, pelas estratégias. Hoje eu já acredito que nós teremos uma disputa por esse controle da bola, uma disputa por esse protagonismo dentro do jogo, e isso tende a tornar a partida mais interessante nessa noite na cidade de Catalão. Mas para mim não há favorito. Acho que é um jogo bem equilibrado, este entre Craque e Vila Nova, lá no Genervin da Fonseca. Lógico que durante o jogo talvez não se desenhe assim, uma das equipes consiga sobrepor a outra com qualidade, mas antes da bola rolar, é esse tipo de jogo que eu espero. Em relação a ideia do Claudinei de poupar alguns jogadores, eu penso que é o seguinte: nesse início de campeonato, o que é que eu levaria em conta? Primeiro, se eu quiser preparar os jogadores para um jogo especial, eu não utilizaria ninguém, ficaria a semana trabalhando o time para esse jogo especial. Mas se não for neste caso, eu só tiraria do jogo aqueles jogadores que tiver algum risco de lesão ou jogadores que não estejam tão bem assim fisicamente. Aí estes eu daria um tempo. Mas poupar por poupar eu não faria. A exceção daquele ponto que não é o fato do Vila, se o Vila tivesse, por exemplo, feito um prognóstico ou um cronograma. Vamos utilizar o time principal uma vez por semana, no restante da semana vamos ficar trabalhando essa equipe, preparando ideias táticas para essa equipe. Beleza, mas como não é esse o propósito, eu só deixaria fora de campo realmente aqueles jogadores que tiver dado CK alto, alguma coisa assim, ou então que tivesse com alguma dificuldade física. No resto eu colocaria todo mundo para jogar. O gramado lá do Genervin da Fonseca melhorou, né? Não é um dos principais gramados do estado, não está entre os bons gramados, mas numa comparação com o próprio Genervin da Fonseca, hoje é um gramado melhor do que já foi. Não pode chover, né? Se chover, aí a tendência de complicar o gramado, não só do Genervin, a maioria dos gramados aqui do interior, eles acabam tendo dificuldades quando chove bastante, e estamos num período de chuva, né? O Campeonato Goiano sempre acontece no período chuvoso da temporada. Mas que tenhamos um bom jogo lá na cidade de Catalão. Mais tarde, no final da noite, eu faço um vídeo com as minhas impressões do que foi este Vila Nova e Craque pela terceira rodada do Campeonato Goiano. Deixe aí o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte do Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.